Após 3 décadas de idas e vindas, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje, por 382 votos a 118, o texto base do projeto de reforma tributária. Agora, o texto será encaminhado para votação no Senado. Dentre as mudanças aprovadas, na proposta de emenda constitucional, a PEC 45/19, estão a simplificação de impostos sobre o consumo, a criação de fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e também para o desenvolvimento regional e ainda a unificação da legislação dos novos tributos. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, reduziu de 50% para 60% o desconto na alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Esse é o novo imposto que incidirá sobre os produtos agropecuários. Veja alguns pontos aprovados ontem pelos deputados. Criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos, a criação do IVA, esse novo imposto, o Imposto sobre Valor Adicionado, que vai unir a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que é arrecadada pela União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. E esse novo imposto substituirá o ICMS, que é arrecadado nos estados, e o ISS dos municípios. Ainda sobre a reforma de Brasília, as informações de Flávia Rabelo. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno o texto base da reforma tributária, que simplifica impostos sobre o consumo e prevê fundos para bancar créditos do ICMS até 2032 e para o desenvolvimento regional, além da unificação da legislação dos novos tributos. A proposta foi aprovada com 375 votos a favor e 113 contra. Está encerrada a votação. Todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa. Por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A bancada do agronegócio fez um acordo para a aprovação. Eu cheguei aqui no começo da semana, em Brasília, decidido a votar contra. Aquele era um texto que eu tinha certeza que não poderia ser aprovado. Mas ao longo dessa semana nós tivemos muito intensamente reuniões com vários setores, com o relator Aguinaldo Ribeiro, por várias vezes, e principalmente a preocupação com o agronegócio brasileiro, tanto o produtor quanto a indústria, tanto a cooperativa quanto o empresário formal. E a nossa preocupação era que isso não fosse comprometido, prejudicado. Aliás, o agronegócio brasileiro é o suporte da economia, especialmente nos últimos anos. Mas, para nossa felicidade, todos os nossos pedidos foram atendidos. A reforma melhorou muito o texto. Eu vejo muita informação ainda de pessoas que não conhecem o texto. Foi feito isso tudo muito rapidamente, porque a reforma é muito intensa, são muitos interesses, mas eu posso afirmar que o agronegócio, os grandes setores, o cooperativismo, tudo isso está preservado. De Brasília, Flávia Rabelo. Hoje os deputados votaram os destaques do texto que foi aprovado ontem, aliás, do projeto de reforma tributária, e agora, com a aprovação, será encaminhado para apreciação e votação no Senado. De São Paulo, Walter Pulga Júnior traz outras informações da reforma tributária e o que o texto prevê para o setor agro do país. A reforma tributária tem sido bem recebida por representantes, consultores, analistas e até por produtores ligados ao agronegócio, né? O que nós temos é um avanço, pelo menos, no que diz respeito à redução, à diminuição da chamada burocracia dos impostos, né? Bom, com a aprovação da reforma tributária, há algumas vantagens especificamente destinadas ao agronegócio. E o que altera no agronegócio a nova reforma tributária? Bom, considerando aí que a alíquota que será cobrada, ela ainda está indefinida, o fato é que nós já temos decisões que estão nesse texto base aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora vai ao Senado. A primeira delas é que produtor pessoa física terá alíquota zero de IVA.
A segunda é que a cesta básica de alimentos, e nós teremos uma cesta básica nacional de alimentos, que será definida mais adiante, também terá alíquota zero, portanto, sem imposto. Agora, a novidade vem para os produtos agropecuários, demanda do setor que foi atendida. Os produtos agropecuários, tipo pesqueiros, florestais, extrativistas, insumos e alimentos, também terão imposto reduzido. Supondo, por exemplo, uma alíquota de 25%, os produtos agropecuários terão um imposto 60% menor do que essa alíquota. Vou repetir, essa alíquota não está definida ainda, mas já se estima que estaria em torno de 25%, grosso modo. Seria uma taxa padrão, vamos dizer assim, né? Agora, a perspectiva é de que isso avance um pouco mais. Veja, os deputados zeraram a alíquota do futuro imposto sobre valor adicionado para itens que serão definidos depois numa legislação complementar, que vem adiante e que ainda será votada, mas já prevê aí isenção para frutas, produtos da horticultura e ovos. Bom, com a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos, também terão benefícios alguns produtos que estariam fora dessa cesta básica, né? A reforma tributária, vale explicar, ela prevê pelo menos 3 alíquotas diferenciadas. Como regra geral, haveria uma alíquota, né? Uma taxa única, né? Essa que, supomos, poderia ser 25%. Uma outra seria reduzida em 60% e outra seria zero. É o caso do produtor rural, pessoa física. Mas também alguns setores serão beneficiados, direto ou indiretamente, isso atinge o agronegócio positivamente. Haverá isenção para remédios e por aquele programa, né, Universidade para Todos, o chamado ProUni. Bom, entre os itens que terão alíquota menor, nós já falamos, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais, etc. Nós temos aí os insumos agropecuários e mais uma novidade, os alimentos destinados ao consumo humano. Portanto, é muito importante que o produtor rural fique atento a essa mudança na legislação dos tributos que serão pagos aos governos. Bom, outra mudança muito importante, a cobrança do imposto será no destino, no local de consumo do bem ou do serviço, e não mais na origem, como ocorre hoje, né? Haverá ainda, e isso beneficia o agronegócio, desoneração, ou seja, isenção para exportações e investimentos. 2 mudanças que, lógico, vão beneficiar diretamente o agronegócio brasileiro. A reforma tem sido bem recebida pelo mercado e a perspectiva é de que isso reduza, pelo menos, parte dos custos administrativos que as empresas têm hoje, ou mesmo os produtores rurais têm hoje. A expectativa é de que haja pelo menos aí uma redução nos gastos quando falamos de administração desses tributos. Quanto ao pagamento desses tributos, ainda é uma questão que será discutida mais adiante. Walter Puga Júnior, de São Paulo.